Um caminhoneiro saiu do interior de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, com seu caminhão carregado de galinhas. Na boleia, para lhe fazer companhia, ele levava um papagaio. No meio da estrada, na saída de uma cidadezinha daquelas, apareceu uma moça pedindo carona. O caminhoneiro não pensou nem duas vezes. A moça era ajeitadinha, ele botou ela a seu lado e sumiu na estrada. Conversa daqui, conversa dali e ele foi direto. Cantou logo a moça. Ela disse que não e o caminhoneiro ficou uma fera. Olha, ou dá ou desce. A moça deu uma hesitadazinha. O caminhoneiro jogou o papagaio para trás da carroceria para ficar a sós com ela. Mas quando se viu sozinho, ela negou novamente. Então o caminhoneiro, sem paciência, disse: ou dá ou desce. E não é que a moça desceu? Ficou sozinha ali na estrada e o safado do motorista se mandou pro Rio de Janeiro. Pegou ali na estrada do Santo Cristo e foi desembarcar na Saúde. Parou o caminhão e quando foi conferir a mercadoria, levou o maior susto da sua vida. Os engradados estavam todos vazios. Não tinha uma só galinha no caminhão. Ou melhor, tinha uma pobre franguinha, toda encolhidinha lá no fundo, com o papagaio apertando ela no canto. Ô, dá ou desce, meu irmão! O cara entra numa loja de animais querendo comprar um papagaio e encontra 3 idênticos numa gaiola e pergunta o preço. Olha, é o seguinte, o da esquerda custa R$500. Nossa, que bicho caro! Por que ele vale tanto? Ele é um papagaio muito especial, ele sabe operar um computador. Ah, sei. E o da direita, quanto é que vale? Esse custa R$1.000. Nossa, mas por que ele custa tão caro? Porque além de saber operar um computador, ele domina também o Microsoft Windows, o Mac, ele sabe mexer até em iPhone. Sei, interessante. E o papagaio do meio? Esse custa R$5.000. O que é isso? Pelo amor de Deus, que bicho caro! O que é que ele sabe fazer de tão especial? Bom, na verdade, até hoje eu nunca vi esse papagaio fazer merda nenhuma. Mas os outros dois chamam ele de chefe, né? Um louro foi dado de presente ao padre e veio de um bar onde a freguesia era fanática por futebol e sempre se reunia para ouvir os jogos pelo rádio. O padre, muito satisfeito, colocou o novo hóspede numa coluna, junto ao púlpito. No domingo seguinte, começou o sermão sob os olhares atentos dos fiéis e do papagaio. Meus irmãos, Cristo nasceu na Terra Santa, passou por Belém, passou por Nazaré, passou pela Galileia, passou por Jerusalém, passou por... Nesse momento o papagaio interrompe. Caramba, meu, não tem um zagueiro pra segurar esse homem, não? O sujeito chega na loja de animais para comprar um papagaio. Ele vê um que tem um laço vermelho na pata esquerda e um laço verde na pata direita. Ele pergunta ao vendedor o significado daqueles laços coloridos. Esse é um papagaio ensinado. Se você puxar o laço vermelho, ele fala francês. Se você puxar o laço verde, ele fala em alemão. Então o sujeito pergunta: e se puxar os dois laços, o que é que acontece, hein? Nisso o papagaio responde: aí eu caio, né, sua anta? Se você começa o dia sem cafeína, nicotina ou tranquilizantes, come dia após dia a mesma comida sem se queixar, entende que água é a melhor coisa para matar a sede, é capaz de ficar indiferente diante a alta do dólar e da inflação, é capaz de compreender quando todos estão muito ocupados para te atender, aceita a crítica, acalma sua atenção sem precisar de auxílio de médico, tem pique para passar noites em claros numa boa, dorme tranquilamente a qualquer hora e em qualquer lugar, relaxa ao final do dia, desfruta de carícia de uma mão querida na tua cabeça, então é quase certo que você é o cachorro da casa. Seu Tancredo estava de mudança e colocou tudo que tinha em cima de uma caminhonete. Não sabendo onde colocar a marrequinha e o papagaio que possuía, jogou os dois dentro do mesmo saco, amarrou e foi em frente. Chegando ao destino, 1 hora depois, retirou toda a tranqueira e lembrou-se da sua sacola. Ele abriu o saco e saiu o papagaio e a seguir a marrequinha, que balançou as penas do rabo, olhou ao redor e indagou pro louro: cadê a lagoazinha que você me prometeu, seu safado?
No vagão de um trem viajava um velhote, todo engomadinho e um jovem punk. O velhote não parava de encarar o cabelo multicolorido do jovem, mas parecendo um arco-íris. De saco cheio, o punk grita: "Qual é, meu? Você vai me dizer que você nunca fez extravagâncias quando você era jovem, meu irmão?" E o velhote respondeu: "É claro que eu fiz, meu filho. E uma delas foi transar com um papagaio. Era exatamente por isso que eu tava te observando e pensando. Bem que ele poderia ser meu filho." Os insetos resolveram organizar um campeonato de futebol. O time das formigas estava perdendo feio pro time das aranhas. O primeiro tempo terminou em 8-0. Na saída para o vestiário, o técnico das formigas diz: o time jogou muito bem, viu? Mas o problema é que faltaram pernas para o nosso time." No segundo tempo, entra a Centopeia no time das formigas, que reage e empata o jogo. No final do jogo, um dos repórteres pergunta: "Mas por que a Centopeia não entrou logo no primeiro tempo, hein?" O técnico feliz com o empate responde: "É porque ela estava calçando as chuteiras." Descobriram numa cidade do interior do país uma galinha que botava ovos quadrados. O dono da galinha levou o animal para Brasília para ser investigado por uma instituição de pesquisa. Os pesquisadores ficaram muito curiosos e viram uma oportunidade de escrever artigos, monografias e teses sobre o assunto. De acordo com o Instituto de Pesquisa, ficou decidido que a galinha iria receber uma remuneração, coisa muito justa, por sinal. Os dois, a galinha e o dono, se mudaram para Brasília e lá se instalaram. A partir daí, a galinha começou a botar ovos ovais, como toda galinha digna desse nome. Foi assim no primeiro dia, no segundo e no terceiro. O dono achou que deveria ter sido o impacto da viagem, problemas de adaptação com o clima da capital do país ou uma dessas coisas. Mas no quarto dia ele ficou preocupado, viu que a remuneração estava ameaçada, ele estava de olho era no dinheiro dela e foi conversar com a galinha. Queria saber qual era a razão da mudança no formato dos ovos. Então a galinha lhe disse: "Olha, é o seguinte, agora que eu sou funcionária pública federal, você acha que eu vou continuar sacrificando minha bunda botando o ovo quadrado?" Dois hippies estavam sentados à beira de um rio, proseando e fumando. Lá estavam eles chafurdando a água com os pés, quando de repente um deles se vira para o outro e diz: "Ih, cara, olha só, meu irmão, um jacaré comeu meu pé." E o outro lhe perguntou: "Qual, doido?" "Eu sei lá, meu irmão, esses bichos é tudo igual." Um macaco está indo tomar banho no rio, como faz todas as tardes. Lançando-se de cipó em cipó, distraído, não percebe que na beira do rio está o leão. O macaco chega por trás e crau. No impulso, não conseguiu evitar o choque. Furioso, o leão sai correndo atrás do macaco para vingar-se. Mas o macaco, sendo menor e mais ágil, consegue ficar um pouco à frente do leão. Já exausto, o macaco encontra uma folha de jornal no chão. Resolve então ficar atrás da folha, como se estivesse lendo, para despistá-lo. O leão chega logo em seguida e, sem reconhecer o macaco, pergunta: "Ei, você viu um macaco correndo nessa direção?" O macaco responde modificando a voz: "Seria um macaco que pegou o leão?" "É o que, homem? Já saiu até no jornal?" Um bando de macacos resolve viajar. E dada a distância, eles pegaram uma carona com o jumento. Quando já estavam mais ou menos na metade do caminho, o pobrezinho do jumento se excitou. E nessa mesma hora parou. Então um dos macacos resolveu descer para ver o que havia acontecido. Ao olhar debaixo do animal, ele gritou: "Desce todo mundo que o eixo cardan quebrou, galera!" Certo dia, alguém ao passar por uma estrada de ferro viu uma formiga tanajura, sem a bunda e chorando desesperadamente. Então esse alguém lhe perguntou: "O que aconteceu, dona formiga?" "Eu estava sentado descansando, sentada no trilho, quando veio um trem e cortou a minha bunda." Então esse alguém lhe deu uma sugestão: "Volta lá e procura sua bunda. Quem sabe ela não esteja ainda inteira e você consiga enxertá-la novamente." A formiga então voltou e começou a andar quando veio um outro trem e passou por cima da sua cabeça. Moral da história: não perca a cabeça por causa de uma bunda.
Um sujeito estava no jardim da sua casa quando vê o vizinho, do jardim ao lado, cavando um buraco. Curioso, ele se aproxima da cerca que divide as duas casas e pergunta ao vizinho: Ei, rapaz, o que é que você tá fazendo aí, hein? Eu tô cavando um buraco pra enterrar meu peixinho dourado que morreu. Nossa, mas esse buraco não é grande demais não pra um peixinho de aquário? Não, é que o peixinho está dentro da barriga do imbecil do seu gato. Em um ônibus que passava por Minas com destino ao Rio de Janeiro, entrou um caipira com 3 porcos a tiracolo. Um carioca gozador que estava sentado bem na frente resolveu tirar uma onda com o caipira. E aí, rapá? Levando os porquinhos pra passear, compadre? É, os bichinhos nunca viram o mar, né? Só. E esses bichinhos têm nome? Tem, sim, senhor. Essas duas aqui são fêmeas. Elas se chamam sua tia e sua avó. Ah, é? Então essa aqui deve ser sua mãe, acertei? Não, essa aqui é macho. Chama seu pai. Sua mãe eu comi ontem. Dois turistas andavam pelo Brasil e um deles disse: Estamos no Rio Grande do Sul. Como é que você sabe, rapaz? É que eu tomei um chimarrão. Não, nós estamos em São Paulo. Como é que você sabe? É porque eu tomei uma xícara de café. Não, rapaz, nós estamos em Minas Gerais. Como é que você sabe, homem? É que eu tomei um copo de leite. Não, eu tô achando que a gente tá no Rio de Janeiro. E como é que você tem tanta certeza? É porque eu acabei de tomar uma bala perdida. O carioca está andando pela praia de Ipanema quando encontra uma lâmpada mágica. Rapidamente ele esfrega e aparece um gênio. Olha só, compadre, é um gênio. Deixa eu pensar aqui nos meus 3 desejos. 3 desejos? Que 3 desejos, rapaz? Estamos em tempos de crise, meu amigo. Você só terá direito a um pedido. Só um? Ah, então eu quero $1 milhão. Tu é surdo, é, meu irmão? Eu falei que estamos em tempos de crise. Pede outra coisa aí, vai. Ah, então eu quero que acabe com a violência no Rio de Janeiro. Que não tenha mais nenhum assalto, nenhum arrastão, nenhuma bala perdida. Ah, esse é um desejo impossível. Peça outra coisa. Ah, então eu quero que o meu Botafogo seja campeão brasileiro. Como é que era? Bala perdida, o que mais? Tu tem um mapa do Rio aí? Que eu vou ver o que é que eu posso fazer por você. Estava um mineiro a andar com seu burrinho por uma das estradas de Minas Gerais. Num dado momento, para do lado do mineiro com seu burrinho uma Ferrari. E dentro dela um carioca muito esperto, que batendo no capô do carro diz: Aqui tem 400 cavalos. Entra no carro e sai cantando pneus, deixando uma nuvem de poeira para o mineiro. Um pouco à frente, o carioca se distrai numa curva e embica sua Ferrari no ribeirão. Um pouco depois, o mineiro chega ao local. Vendo o carro com a frente dentro da água, ele pergunta: Tá dando de beber pra tropa, moço? Certo dia, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, em um boteco haviam 4 caipiras jogando cartas. Quando de repente surge um carioca na sua linda picape. Ele entra na birosca, pede uma bebida e vai em direção aos caipiras que jogavam. Soca a mesa e diz: Tá vendo aquela picape ali, compadre? Dentro dela tem um pitbull assassino. Um dos caipiras diz: Uai, senhor, tenho nada com isso não, mas tem um culpado Tontonho aqui que tem um cachorro bravo. O carioca ao ouvir começa a rir e faz a seguinte proposta: Eu pago R$1.000 por um, que o meu pitbull vai liquidar em 5 minutos esse cachorro aí. O caipira levanta e vai buscar o compadre Tontonho. De repente surge o compadre Tontonho cheio de cana com seu cachorro leproso e cheio de bicheiras. O carioca cai na gargalhada e zomba: É esse bichado aí que vai detonar o meu pitbull? O carioca pede ajuda de uns 10 caipiras para tirar o pitbull dele de dentro do carro. Quando todos estavam preparados para a grande briga, o compadre Tontonho disse pro seu cachorro: Não vá me decepcionar não, viu, meu bichinho? Então soltaram o pitbull, que saiu em direção ao cachorro do compadre Tontonho, que continuava imóvel. Quando se aproximou para morder, levou uma patada e caiu duro. O carioca que se aproximou do cão e falou: Levanta, meu bichinho, levanta. E o compadre Tontonho respondeu: Uai, é ruim, viu? Tá morto, sou. Perplexo, o carioca quis comprar o cão, mas o compadre Tontonho disse que não estava à venda. O carioca perguntou qual era o seu pedigree e o compadre Tontonho, curioso, perguntou: O que é isso, homem? Homem, pelo amor de Deus, como é que você conseguiu esse cachorro? Ah, muito tempo atrás teve um circo aqui na cidade
E quando o dono foi embora, ele me deu esse cachorro. Quando eu peguei ele tava todo cabeludo, eu tive que aparar os cabelos dele. Um mineirinho estava no Rio de Janeiro, abismado com as praias, pés descalços, sem camisa, aquele calção samba canção sem cueca por debaixo. E os cariocas zombando, contando piada de mineiro. O mineirinho olhou pro marzão e não se aguentou. Correu a toda velocidade e deu um mergulho. Deu cambalhota e tudo mais. Quando saiu, o calção de tecido fininho tava transparente e grudadinho na pele. Todo mundo na praia tava olhando pro tamanho do amigão que o mineiro tinha. O bicho tava bem pertinho do joelho. A turma nunca tinha visto algo igual. As mulheres com sorrisão, os homens roxos de inveja, só tinha olhos pro bicho. O mineiro então percebeu a situação, ficou todo envergonhado e gritou: Que foi, uai? Vocês são bobão? Vão dizer que quando vocês pulam na água fria, o de vocês também não encolhe, não? Um cara com um jornal numa praça do Rio de Janeiro, lendo uma matéria, fala para o outro que está no mesmo banco: rapá, 9 em cada 10 cariocas já foram assaltados. Eu sou esse que ainda não foi. E o outro com um berro na mão disse: eras, meu irmão, eras. O carioca encontra um amigo baiano na rua. Pô, rapá, por que a tua perna tá inchada desse jeito, compadre? Oxe, eu tô com uma doença de família que é porreta. Primeiro incha uma perna, depois a outra. Aí depois começa a inchar os braços. Ixi, é ruim demais. Ué? E tu não viu quando começou a inchar uma perna não, rapá? Por que tu não vai logo no médico? Oxe, e eu sou besta, é? Eu tô esperando inchar tudo pra tratar tudo de uma vez só, véi. O carioca chegou em Lisboa e pediu uma informação. Aí, meu irmão, onde que tem um ponto de ônibus aqui pra eu pegar até a estação ferroviária pra ir pegar um trem? Cara, não chamamos de ponto de ônibus, chamamos de parada? Tudo bem. Então onde é que tem uma parada de ônibus até a estação ferroviária pra eu pegar um trem? Cara, não chamamos de ônibus, chamamos de autobus. Ok, então onde é que tem uma parada de autobus para eu ir até a estação ferroviária para pegar um trem? Cara, não chamamos de estação ferroviária? Chamamos de gare? Legal. Então onde é que tem uma parada de autobus para eu ir até o gare para pegar um trem? Cara, não chamamos de trem? Chamamos de comboio? Caramba, tá bom. Então, meu irmão, como é que eu acho uma parada para pegar um autobus para ir até o gare para pegar o comboio? Não precisa, é aqui mesmo. Tá me tirando, meu irmão? Como é que você chama filho de uma mãe aqui em Portugal? Ora, pois, não chamamos. Eles vêm do Rio de Janeiro pela Varg com a camisa do Flamengo. Manuel e seu amigo carioca estavam terminando uma refeição em um restaurante, quando o carioca se liga que esqueceu seu fio dental em casa. Preocupado, pois não usava palito de dentes, ele pergunta a Manuel: ô Manuel, tu usa fio dental? Ora, carioca, é claro que não. Não sabes que tenho a bunda muito peluda? Num pequeno vilarejo no meio de Minas Gerais, havia um armazém, cujo dono, seu Zé, se gabava por ter tudinho. Qualquer coisa que se pedia no balcão, ele tinha. Se não tinha, ele fazia questão de encomendar a qualquer custo, só para atender o cliente. Com isso, a fama dessa mercearia se espalhou por toda a região. E vinha gente de toda parte procurar coisas que não se achava nem na capital de Belo Horizonte. Sabendo disso, um carioca daqueles bem folgado que estava de férias em Minas Gerais, decidiu conhecer esse tal Zé do Armazém. Chegando lá, pediu uma barra de direção para sua picape importada. O Zé foi lá no fundo, depois de alguns minutos voltou com a tal peça. O carioca espantado pensou: não é possível que esse cara tenha de tudo, vou tirar um barato com a cara dele. Voltou para o hotel e ficou a noite toda pensando como iria pegar o cara da venda. Pensou bem e no outro dia foi até o armazém. Chegando no balcão, ele pediu: ô Zé,
Você tem aí pó dela? O dono da venda olhou espantado, coçou a cabeça e pensou: Pó dela? Que diabo é isso? Eu nunca ouvi falar. E agora, se eu deixar de atender esse cara aí todo metido, meu estabelecimento vai perder a fama e a clientela vai sumir. O que é que eu faço? Ele pensou, foi até o depósito, voltou e disse ao carioca: Olha, tá em falta, viu? Mas eu vou encomendar e amanhã cedo o senhor passa aqui e pega, tudo bem? O carioca, meio desconcertado após a resposta do mineiro, voltou para o hotel pensando: o que será que esse mineiro vai achar com esse nome? O mineiro fez de tudo. Ligou para todos os seus fornecedores de produtos brasileiros e até no exterior, mas ninguém fazia ideia do que era aquilo. Ele então percebeu que o carioca estava zoando com a cara dele e decidiu dar o troco. No almoço, o mineiro comeu aquela feijoada. De noite foi ao banheiro e fez aquele trem enorme e fedorento. Pegou o troço com a pazinha e botou no forno por umas 3 horas, até que virasse uma pedra bem dura. Daí ele colocou tudo no moedor, embalou e deixou em cima do balcão, com a devida identificação. No outro dia chega o carioca todo imponente, com um sorriso no rosto e já esnobando com o ar da vitória, pergunta: e aí, meu, conseguiu encontrar minha encomenda? É claro, tá aqui, ó. 100 gramas sai por R$10. O carioca então pediu: então me veja aí 200 gramas. Tá aqui, são R$20. Então o carioca, curioso, pegou um bocado do pó, experimentou uma pitada, pediu uma colher, encheu e mandou ver, tentando descobrir o que era aquilo. Que isso, meu irmão? Isso aqui é bosta! O mineiro então riu e disse: não, isso aí é o pó dela. O nevoeiro lá de Petrópolis estava demais, e o motorista carioca não via nada. O negócio foi colar num carro de lá e ir seguindo as lanternas vermelhas. Entra numa rua, sai numa rua, entra aqui, sai acolá, e o cara colado. De repente o carro da frente parou, e eles quase batem. O motorista desceu do carro e foi berrando pro outro, que estava no maior espanto: como é que o senhor para assim, dessa maneira, sem fazer sinal nenhum? E o motorista do carro da frente respondeu: e eu vou fazer sinal dentro da minha garagem? Um português estava no ponto de ônibus e pediu uma informação a um carioca: olá, o senhor poderia me dizer qual ônibus eu pego para o Cristo Redentor? É claro, rapá. O ônibus é o 583. O português agradece. Depois de várias horas, o carioca, voltando do trabalho, passa pelo mesmo local. E lá estava o português. Espantado, ele pergunta: que isso, compadre? O ônibus não passou, não? Ora, pois, até agora não. Por enquanto só passaram 73. Vendo o filho voltar todo feliz do primeiro dia de aula, a mãe diz: nossa, meu filho, que bom ver você assim. Quer dizer então que você gostou da escola. Pô, mãe, se liga, né? Não confunda a ida com a volta, né? Na escola, um menino não parava de coçar a cabeça. Coçava, coçava e coçava, até a hora que a professora perguntou: menino, por que é que você está coçando tanto a sua cabeça? É por causa de um piolho morto, professora. Tudo isso por causa de um piolho morto? Sim, senhora. É porque os parentes vieram pro velório. Na prova de matemática, as duas espertinhas que não haviam estudado nada resolveram cabular e passar o dia inteiro estudando para fazer a prova no dia seguinte. No dia seguinte apareceram com uma desculpa esfarrapada: professor, ontem a Fernanda passou lá em casa pra me apanhar. A gente tava vindo pra cá quando o carro quebrou. Chamamos o guincho e ele demorou muito. Que quando chegamos na escola o senhor já havia ido embora. Podemos fazer a prova hoje? Mas é claro que sim, não tem problema não. Basta que as senhoritas sentem-se cada um em um canto que eu vou levar a prova pra vocês. Sem conseguir esconder o sorriso de satisfação, as meninas sentaram-se, cada um em um canto, comemorando em silêncio. 2 minutos depois receberam a prova. No alto da folha havia uma única questão: em que rua o carro quebrou? A garota fez de tudo para se aproximar do cara mais bonito da escola. Depois de muita manha, armação e suborno, ficou cara a cara com ele na aula de química. Jogou o cabelo pro lado e deu aquela encarada fatal no garanhão. O rapaz olhou no fundo dos olhos da moça e perguntou, com aquele tom de galã: você tem telefone? A moça quase caiu para trás de emoção. Tenho sim, respondeu ela com a voz de gata no cio. E o rapaz foi implacável: então por que você não vende
vende e não faz uma plástica. Um garoto chega chorando na escola e o seu amigo assustado pergunta: mas o que é que aconteceu, cara? Ah, rapaz, é meu primo. O que é que tem ele? O menino mais desesperado responde: Ele vai fazer muita falta. por que, homem? Ele faleceu? Não, ele virou zagueiro. No primeiro dia de escola nos Estados Unidos, um novo estudante, de nome Toshiba, filho de um negociante japonês, entrou para a 4ª classe. A professora saudou a classe e disse: vamos começar a rever a história americana. Quem disse, dê-me a liberdade ou a morte? Viu-se apenas um mar de caras de ignorância, com exceção do pequeno Toshiba, que estava com o braço no ar. Patrick Henry, 1775. Agora vamos lá. Quem disse a frase: o governo do povo, pelo povo e para o povo não deve se extinguir-se da face da terra? Mais uma vez, tudo calado, exceto Toshiba. Abraham Lincoln, 1863. A professora virou-se para a classe e disse: vocês deveriam ter vergonha. O Toshiba, que acabou de chegar no nosso país, sabe mais sobre ele do que vocês. Assim que a professora se virou para escrever no quadro, ouviu-se uma voz: malditos japoneses! Quem disse isso? Nesse momento, Toshiba levantou o braço e respondeu: Lila Coca, 1982. Nessa altura, um aluno já farto do ar de superioridade de Toshiba em relação ao resto da classe, levantou-se e disse: eu vou vomitar. Quem disse isso? Mais uma vez, Toshiba levantou o braço. George Bush, para o primeiro-ministro japonês, 1991. Já furioso, um outro aluno levanta-se e grita para o Toshiba: olha, chupa aqui, ó. Mais uma vez, o Toshiba respondeu: quem disse isso foi Bill Clinton para Monica Lewis, 1997. O casal discutia: eu já estou cheia, Zé Eduardo. Tudo nessa casa sou eu quem tem que decidir. Mas Solange, se a empregada vai embora, eu tenho que arranjar outra. Se as crianças vão mal na escola, eu tenho que descobrir o motivo, falar com os professores. Mas Solange, se a pia entope, eu tenho que arranjar um encanador. Mas Solange, se sobra dinheiro, eu tenho que procurar o melhor investimento. Mas Solange, se falta dinheiro, eu tenho que saber onde economizar. Pra mim, chega. Tá bom, meu bem, você tem razão. Depois de uma pequena pausa, o que é que você acha que a gente deve fazer? O menino, sempre muito sapeca, estava com a corda toda naquele dia na escola. Num dado momento, ele joga um aviãozinho de papel na professora, que estava escrevendo no quadro negro. Zangada, ela se vira pra classe e pergunta: quem foi que começou com o avião? O menino, com cara de safado, responde: foi Santos Dumont, professora. O menino estava fazendo a maior bagunça na classe e a professora de história resolve lhe aplicar uma lição. Menino, levante-se agora. Chamada oral. Apavorado, ele se levantou com as pernas tremendo. Quem foi que colocou fogo em Roma? Não fui eu não, professora. A professora ficou muito chateada e lhe deu um 0. No dia seguinte, a mãe dele apareceu na porta da escola para tirar satisfação. Olha, eu queria saber por que a senhora deu um 0 para o meu filho. É que eu perguntei para ele quem foi que pôs fogo em Roma e ele disse que não era ele. Olha, dona, meu menino pode ser mal criado, mas ele não tem mania de mentir. Se ele disse que não foi ele, é porque não foi mesmo. O menino chega muito animado do primeiro dia de aula da escola e diz para a mãe: mãe, hoje a professora ensinou pra gente qual é a mão direita. Muito bem, meu filho, mostre ela pra mamãe. Orgulhoso, o menino mostrou a mão para a mãe. Ótimo, parabéns, agora mostre a mão esquerda. Ah, mãe, isso ela só vai ensinar amanhã. No intervalo das aulas na escola, estava a maior baderna entre a criançada. De repente, um menino teve uma grande ideia e grita: galera, eu tenho uma ideia. E qual é? Perguntou a garota toda curiosa. Vamos brincar de funcionários públicos. Vamos, mas como é que se brinca disso? É fácil, o primeiro que se mexer perde.
O menino chega da escola aos prantos. Mamãe, mamãe. O que foi, meu filho? É os outros meninos, mamãe. Eles ficam me chamando de cabeção. Não ligue não, meu filho. Mas é todo dia, mamãe. Eu não aguento mais, não. Então por que é que você não bate neles? É porque eles sempre correm e entram numa rua bem estreitinha, mãe. O sogro resolveu mandar uma carta para o seu futuro genro. E na carta dizia o seguinte: prezado Pedro, meu futuro genro, não consigo dormir desde que prejudiquei o seu namoro com a minha filha. Tô escrevendo essa carta na esperança de que você esqueça o que eu disse e me perdoe. Quando eu o vi pela primeira vez, fiquei surpreso com as tatuagens, os piercings, mas hoje vejo que não é algo tão importante assim. Vejo também que andar de moto em alta velocidade sem capacete não é assim tão perigoso, desde que você tome cuidado com os demais veículos no trânsito. Vejo também que a minha reação ao fato de você nunca ter trabalhado foi bastante inadequada e demasiadamente radical e injusta. Estou bastante convicto de que muita gente boa e capacitada também pode viver embaixo de ponte, dormindo nos parques. Agora eu entendo também que o fato da minha filha ter apenas 17 anos e querer casar-se com você, em vez de estudar em uma boa universidade, é simplesmente uma alternativa para a sua formação, já que nem tudo na vida se aprende nos livros e na escola. Às vezes eu percebo quão retrógrado eu posso estar sendo quando interfiro sobre assuntos dessa natureza e reconheço que eu estou errado. Eu fui um tolo sendo contra o namoro de vocês e gostaria de me redimir, dizendo que eu abençoo você se casar com a minha filha. Um forte abraço do seu futuro sogro. Observação: parabéns pelo acerto na Mega Sena. Um menino muito sapeca escreveu uma redação na escola. O gato não cabeu no buraco. A professora de castigo mandou ele escrever 20 vezes no quadro a palavra coube. Quando ele terminou, a professora contou as palavras e comentou: mas você só escreveu coube 19 vezes, menino. É porque a última não cabeu não, professora. A professora brigava com o menino. Ô menino, qual a distância que você mora da escola? A 2 quilômetros, professora. E a que horas você sai de casa? Eu saio de 6h15. Então se você tem 45 minutos para percorrer apenas 2 quilômetros, por que é que você todo dia chega atrasado? É que tá cheio de placa escrito: devagar, escola, devagar, escola. Certo dia, um menino entra no táxi e ao final da viagem deixa para o motorista R$10 de gorjeta. E o homem agradece. No dia seguinte, entra no mesmo táxi o pai do menino, que se trata de um homem muito rico. No final da viagem, ele deixa para o motorista apenas R$1 de gorjeta. O motorista estranha a diferença e questiona: ontem mesmo eu busquei seu filho na escola e ele me deu R$10 de gorjeta. E hoje você quer o pai só me dá R$1? Então o homem explica: é porque ele tem um pai rico, já eu não. O garotinho está num canto de pátio chorando muito, até que a professora vai dar uma força e diz: não chore não, meu filho, sabe por quê? Sei não, professora, por quê? Porque quando a gente é pequeno e chora muito, acaba crescendo e ficando feia. Vixe, professora, então quando a senhora era pequena, eu acho que a senhora era a mais chorona da turma, né? A professora fala sobre higiene, limpeza, banhos e essas coisas que nem todas as crianças gostam. Ela chama um menino e pede para ele mostrar as mãos. Ele mostra a mão esquerda que está sujíssima. A professora aproveita a oportunidade para dar uma lição. Aposto que essa é a mão mais suja da escola. Então o menino responde: perdeu, professora. Veja só a minha mão direita como é que tá. Um gaúcho se dirigiu a uma atendente de casa lotérica. Barbaridade, tchê. Olha, eu não tenho uma menor ideia de quais números escolher para comprar na bilheteria da Lotérica Federal. Você poderia me ajudar? É claro, senhor. Durante quantos anos você frequentou a escola? 8. Perfeito, já temos um 8. Quantos filhos o senhor tem? 3. Ótimo, já temos um 8 e um 3. Quantos livros o senhor já leu até hoje? 9. Certo, então temos um 8, um 3 e um 9. Quantas vezes por mês você faz amor com sua mulher? Caramba, isso é muito pessoal. Mas você não quer ganhar na loteria? Está bem, 2 vezes. Só 2 vezes? Bom, vamos deixar pra lá.
Agora que já temos confiança um com o outro, me diga, quantas vezes o senhor já fez amor com outro homem? Qual é a sua? Eu sou espada? Não fique chateado, mas vamos considerar 0 vezes. Com isso já temos todos os números. 83920. O sujeito comprou o bilhete que correspondia ao número escolhido. No dia seguinte ele foi conferir o resultado. O bilhete premiado foi de número 83921. Cheio de raiva ele comentou: caramba, por causa de uma mentirinha besta eu não fiquei milionário? Por que os professores não aplicam provas de respostas objetivas em classes, onde estudam muitas loiras? Porque a gente não sabe se é para marcar o X ou com CH. Afinal de contas, nem toda loira é burra, né? Uma loira estava sentada num avião e senta-se ao lado de um cara. O cara se vira pra ela e diz: vamos fazer um joguinho nós dois? A loira olha bem pra cara dele e diz: não, obrigada, eu estou cansada e quero tirar um cochilo. Mas o sujeito era um chato de galochas e insistiu: é um joguinho bem facinho, de perguntas e respostas. Eu faço uma pergunta e se você acertar a resposta, eu lhe pago R$10. Se você errar, você me paga 10. Não, querido, eu não estou interessada. A loira disse isso e virou-se para o lado e começou a cochilar. Mas o chato resolveu insistir: então vamos fazer diferente. Se eu errar, eu lhe pago 100. Se você errar, você só me paga 10. A loira viu que a coisa ia render e resolveu topar. E o cara perguntou: qual é a distância da Terra até a Lua? A loira meteu a mão na carteira e tirou R$10 e entregou para o cara. Em seguida perguntou: qual é o animal que sobe num morro com 2 patas e desce com 3? O cara se desesperou. Ligou seu computador, procurou, olhou no dicionário de bolso, ligou a internet, consultou vários amigos e por fim desistiu. Meteu a mão na carteira e tirou uma nota de R$100 e entregou pra loira. Ela pegou a nota, guardou-se e virou pra cochilar. Mas o chato não deixou barato. Sacudiu ela e disse: agora você me deixou curioso. Qual é esse animal? A loira meteu a mão na carteira, tirou R$10, lhe entregou e voltou a dormir. Por que a loira abriu um pacote de biscoitos dentro do supermercado? Porque estava escrito: abra aqui. Uma loira entra numa loja de eletrodomésticos e diz para a vendedora: por favor, me informe o preço daquela televisão, moça. A vendedora responde: ora, a senhora vai me desculpar, mas não vendemos para loiras. Então a loira pinta o cabelo de preto e volta a perguntar: por favor, me informe o preço daquela televisão. Ora, a senhora vai me desculpar, mas não vendemos para loiras. E como é que você sabe que eu sou loira, minha filha? É que aquilo ali na verdade não é uma TV, é um micro-ondas. Por que a loira toma banho com chuveiro desligado? Porque no rótulo do shampoo diz: para cabelos secos. Qual a diferença entre a loira e a pilha? É que a pilha tem o seu lado positivo. Tinham 3 mulheres num carro no deserto. Uma ruiva, uma morena e uma loira. De repente o carro quebra. Aí a morena esperta disse: eu vou ficar com o carburador. Caso eu tenha sede, eu bebo a água. A ruiva disse que queria ficar com o banco. Caso ela sentisse cansada, era só sentar. A loira disse que ia ficar com a porta. Porque se eu sentir calor, é só eu abrir o vidro. Em uma certa tarde, uma morena, uma ruiva e uma loira conversavam. Quando a morena disse: bom pessoal, podem ter certeza que as morenas serão as primeiras mulheres a pisar na lua. Mas a ruiva corta e emenda: nós ruivas é que seremos as primeiras a chegar na lua. Imediatamente a loira corta e diz: as loiras sim, serão as primeiras mulheres a pisar no sol. Vamos marcar história. Mas a morena fala: como é que vocês loiras vão pisar no sol? Só de você chegar perto, você já morre derretida, boba. E a loira exclama: hello, a gente vai à noite, minha filha, tá tudo planejado já.
A loira não conseguia passar no teste para nenhum emprego, então resolveu tomar uma atitude extrema para ganhar dinheiro e logo pensou: eu vou sequestrar uma criança, assim eu resolvo a minha vida. Ela encaminhou-se para um parquinho de um bairro de luxo, viu um menino bem vestido e puxou ele para trás de uma moita e logo escreveu um bilhete: seu filho foi sequestrado, favor deixar o resgate de 10 mil reais amanhã atrás da moita do parquinho, assinado loira sequestradora. Então ela pegou o bilhete, dobrou, colocou no bolso da calça do menino e mandou que o menino entregasse para sua mãe. No dia seguinte, a loira foi até o local combinado e encontrou uma bolsa. Ela abriu a bolsa e dentro tinha 10 mil reais e um bilhete escrito: aí está o resgate que você pediu. Só não me conformo como uma loira pode ter feito isso com outra. Como uma loira mata um peixe? Afogado, né? Duas loiras estavam no céu e começam a conversar. Como foi que você morreu? Eu morri congelada. Nossa, que horror! Como é morrer congelada? Bem, primeiro você congela o braço, a perna, depois morre. E você, morreu de quê? Ah, eu morri porque eu tive um infarto. Nossa, como foi? Bom, eu estava desconfiando que meu marido estava me traindo. Aí então eu voltei do trabalho e vi que ele estava sozinho. Continuei desconfiado e fui procurar. Aí fui no porão, no quarto, no pátio. Corri tanto que tive um infarto e morri. Puxa, colega, se você tivesse procurado no congelador, nós duas estaríamos vivas. Por que Deus deu à loira 1% a mais de neurônios do que a um cavalo? Para que a gente não saia escagando pelas passarelas da vida. Uma loira foi a um consultório. Doutor, eu estou com um grave problema de gases. Eu não consigo parar de peidar 1 minuto. E o pior, meu peido nem fede e nem faz barulho. Por exemplo, eu já peidei umas 20 vezes desde que eu entrei aqui e o senhor nem percebeu. Bom, seu problema é fácil. Basta tomar um comprimido uma vez por dia. Após 15 dias, a loira volta ao consultório. Doutor, pelo amor de Deus, seu comprimido só agravou meu problema. Não parei de peidar. E ainda por cima agora fede. Nem eu, que sou a proprietária dos peidos, tô mais aguentando. Mas pelo menos não faz barulho nenhum. Que bom, já curei a sua rinite. Agora só falta o problema do ouvido. Uma loira entra no avião com um bilhete de classe executiva e se senta logo na primeira classe. A comissária vem e lhe explica que ali não é o seu lugar e que ela vai ter que ir para a classe executiva. Ao que a loira diz em alto e bom som: eu sou loira, sou gostosa e vou para Sydney na primeira classe. Argumentos de cá, argumentos de lá e a loira no mesmo refrão: sou loira, sou gostosa e vou para Sydney de primeira classe. Por fim, a comissária desiste e vai falar com o copiloto. Ele vai então falar com a loira, mas em vão: sou loira, sou gostosa e vou para Sydney na primeira classe. Por fim, os dois resolvem levar o caso para o comandante, mas esse disse: deixa comigo, vocês não sabem que eu sou casado com a loira? Eu entendo como funciona o cérebro dessas coisinhas. E vai e se senta do lado da loira. Com uns 10 minutos de papo, a loira se recolhe a sua insignificância e senta na poltrona da classe executiva. O comandante chega à cabine e obviamente a comissária e o copiloto quase o agridem, querendo saber como foi que ele conseguiu aquilo. E ele respondeu: foi fácil, simplesmente eu expliquei pra ela que a primeira classe não vai pra Sydney. Uma loira lusitana estava falando com outra loira pelo telefone. Ao final, se despedindo, uma delas combina: tá bom, então me ligue na sexta-feira. E a outra perguntou: tudo bem, um momento, deixa eu anotar aqui na minha agenda. Mulher, sexta é com X ou é com S? A outra, pensando um pouco, respondeu: bom, faz o seguinte, me ligue no sábado. A loira passou na padaria e perguntou: tem pão? E o padeiro respondeu: sim, acabou de sair. E ela disse: ai meu Deus, que pena, então depois eu volto. Sabe por que a loira vai na casa do dentista todo dia? É porque no creme dental está escrito: visite seu dentista regularmente.
Numa blitz, o guarda para aquela bela loira, que vinha na contramão e pede os seus documentos. Que documentos? Pergunta ela com ar inocente. A carteira de habilitação. Carteira de habilitação? Ai, meu Deus, lascou foi tudo. O guarda já começa a ficar impaciente. Pode me dar a sua identidade? Identidade? Você pensa que eu sou uma terrorista, é? Quer olhar minha cintura pra ver se tem uma bomba? O guarda já impaciente deu o bafômetro para a loira fazer o teste. O guarda se distraiu quando olhou, ele falou pra loira: ô moça, o bafômetro é pra soprar e não pra chupar. Então o guarda fez a última pergunta pra ela: pra onde é que a senhora pensa que vai? Bom, eu tava indo pra uma festa, mas eu acho que já acabou, que tá todo mundo voltando. Em uma igrejinha qualquer lá em Hollywood, uma mulher entra no confessionário. Seu padre, eu quero me confessar. Pois não, minha filha, quais são os seus pecados? Ai, eu fui infiel ao meu marido 3 vezes. Eu estou muito arrependida. 3 vezes, minha filha? É, padre, eu sou atriz de cinema faz pouco tempo. E nesse tempinho eu já dormi com George Clooney, com Brad Pitt e com Arnold Schwarzenegger. Lamento, minha filha, mas eu não posso te perdoar, não. Por quê? A misericórdia do Senhor não é infinita, padre? Sim, minha filha, a misericórdia de Deus é infinita, mas ele jamais vai acreditar que você esteja arrependida. No casamento, o padre diz: se tem alguma pessoa que é contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Então só um levantou a mão e o padre disse: meu filho, você não vale não, que você é o noivo. Num determinado dia, o cangaceiro resolveu ir à igreja. Chegando lá, viu o padre e disse: olhe, seu padre, eu vim hoje aqui nessa igreja pra ver como é que as coisas funcionam por aqui. Mas eu vou logo avisando, eu não gosto de mentira. Se eu vi alguém contando uma mentira aqui, eu me levanto brabo. Tiro meu facão da bainha e mato esse caba desgraçado. O padre então respondeu: ok, seu cangaceiro, aqui ninguém conta mentira. E começou a missa. O cangaceiro ali sentado na frente, escutando o padre falando, até que o padre disse: com 5 pães, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. O cangaceiro bravo se levantou. E então o padre disse: mas cada pão era do tamanho dessa igreja. Na missa estava na hora da entrega da hóstia, o momento mais sagrado. No altar o padre dizia: corpo de Cristo, e o povo ia dizendo: amém. Corpo de Cristo, e o povo dizia: amém. De repente chega uma mulher muito linda, elegante e cheirosa. E o padre disse: Cristo, que corpo! Um rapaz chegou num confessionário e disse: seu padre, me perdoa, eu pequei. Minha namorada sozinha, eu sozinho, a casa sozinha. Aí já viu, né, padre? Creu. Depois minha prima sozinha, eu sozinho, a casa sozinha. E aconteceu de novo. E como se não bastasse, mais tarde minha vizinha sozinha, eu sozinho, a casa sozinha e outra vez. Nesse momento o padre saiu correndo. Padre, por onde é que o senhor vai, padre? Homem, vai tipo uma merda. Eu sozinho, você sozinho, a igreja vazia. Vai fazer amor com o capeta, homem. 2 padres estavam se lamentando. A situação tá feia mesmo, viu? Não tem mais casamento, ninguém manda mais rezar a missa. E o outro emendou: rapaz, e se não fosse as minhas fiéis paroquianas que me visitam constantemente, nem batizada a gente tinha mais. O bêbado entra na igreja e vai até o confessionário e diz: seu padre, eu vim me confessar. Meu filho, uma pessoa bêbada não pode participar do sacramento da confissão. Então o bêbado responde: então, seu padre, o senhor vá pra casa, tome um banho frio, descanse, cure a sua ressaca e amanhã volta aqui que eu vou me confessar. 2
Dois amigos chegam a uma cidadezinha em uma tarde chuvosa e resolvem ir à zona, mas eles não sabem onde é. Saem pela rua à procura de alguém para perguntar e encontram um padre. E um diz pro outro: Rapaz, a gente não pode perguntar isso ao padre não, homem. Homem, deixa comigo. Olá, seu padre, sua bênção. Nós queremos ir à missa, mas a gente não sabe onde é, não. Deus os abençoe, meus filhos. A igreja fica na rua acima, 2 quarteirões para o sul. Nossa, padre, a igreja é perto da zona, né? Não, meu filho, a zona é na rua de baixo, 5 quarteirões para o lado norte. O menino estacionou sua bicicleta perto da igreja, pois dentro da igreja estava sendo velado a sua avó que faleceu. Minutos depois ele voltou e percebeu que a sua bicicleta havia sido roubada. Começou a chorar. O padre pensava que o garoto estava chorando por causa da sua avó e foi consolá-lo. Não chore não, meu filho, ela já estava velhinha. Então o menino disse: Tava velhinha, mas a rodinha de trás tava boazinha, padre. Um bêbado entra na igreja lotada, senta no último banco e o padre começa a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E o bêbado grita interrompendo. Ei, aí é osso, viu? O padre irritado continua. Ave Maria, cheia de graça. E o bêbado interrompe novamente. Ei, aí é osso, viu? O padre, já bastante irritado, se aproxima do bêbado sentado e pergunta: Meu bom homem, o senhor está atrapalhando a minha oração. Então, por favor, me diga, qual é o seu problema? O bêbado então desabafa: Padre, eu sou branco, minha mulher é branca e a gente teve um menino bem moreninho. E o padre responde: Aí é osso, viu? Um bêbado entra na igreja na hora da missa e se senta. O padre fica incomodado com ele, então fala para todos: A bebida é um vício horrível. Um bêbado jamais conseguirá a salvação. Se tem algum bêbado entre nós, que fique de pé. Então o bêbado se levanta, olha todos sentados e então fala: Então, seu padre, só ficou nós dois mesmo, ó. Em uma cidadezinha moravam dois irmãos, Nico e Neco. Certo dia, Neco falou para Nico: Vamos pra igreja, vamos, Nico. Rapaz, eu tô meio sem vontade. Vamos, Nico, vai ser divertido. Então tá bem, vamos embora. Eles foram pra igreja e lá na igreja estava super lotada e só tinha uma cadeira na frente e a outra atrás. Nico sentou na de trás e Neco sentou lá na frente. A missa começou e o padre disse: Irmãos e irmãs, eu comunico. Aí Nico lá atrás gritou: Não, eu mesmo não, viu? Como a Neco que tá aí na frente. Um rapaz chegou para se confessar e o padre foi logo perguntando: Meu filho, quais são os seus pecados? Padre, eu comunguei há 3 anos. Sim, meu filho, e quais são os seus pecados? Eu comunguei há 3 anos. Tudo bem, meu filho, eu sei que você comungou há 3 anos, mas isso não é pecado não. Conte-me os seus verdadeiros pecados. Padre, eu vou lhe explicar bem explicadinho que o senhor não tá entendendo. Eu comunguei há 3 anos. Um bêbado entra na igreja ao final da missa e o padre diz: Quem tem dinheiro, coloque dentro do pote. Quem não tem dinheiro, retire de dentro do pote. Todos colocavam dinheiro no pote, exceto o bêbado, que retira um maço de dinheiro. Após a multidão se dispersar, o padre vai se aproximando do bêbado e imediatamente ele vai se explicando: Seu padre, é que eu não tenho nenhum dinheiro. E o senhor disse... O padre interrompe o bêbado e diz: Eu compreendo, meu filho, mas agora você tem. Pode colocar de novo no pote. O sacristão avisa que tem uma mulher querendo falar com o padre. Ele vai atender e dá de cara com uma morena muito bonita, corpo escultural e mini saia. Me disseram que o senhor está procurando uma empregada? É claro, minha filha, mas fale-me quais são as suas qualidades. Eu sei fazer moqueca de peixe, sei fazer arroz e feijão, sei fazer doces. E o que mais? Sei fazer Maria mole, pudim de leite condensado, frango assado, leitão assado também. Só? Mas tem um problema, seu padre, eu sou estéril. Mulher de Deus, e por que tu não disse logo? Vai entrando, minha filha, vai.
Certa vez, um padre e um caipira estavam pescando. O padre pescava milhares de peixes, enquanto o caipira não pescava nenhum. Então, finalmente, o caipira perguntou para o padre: Eita, seu padre, qual é o segredo pra pescar tanto peixe assim, hein? É uma superstição, meu filho. Antes de pescar, eu sempre passo a mão no seio de qualquer mulher. No outro dia, o caipira, antes de ir pescar, passou a mão no peito da mulher dele. E ela, imediatamente, olhando para aquela situação, perguntou: Vixe, você vai pescar hoje, é, meu amor? No confessionário, chega José e confessa: Padre, eu pequei. Fui seduzido por uma mulher casada que se diz séria. És tu, José? Sou eu, senhor padre, sou eu. E com quem estivesses tu? Padre, eu já disse meu pecado. Ela que confesse o dela. Olha, mais cedo ou mais tarde eu vou saber. Então é melhor que você me digas agora. Foi Isabel Fonseca? Os meus lábios estão selados. A Maria Gomes? Por mim, jamais o saberá. A Emengarda? Nunca direi, padre. A Rosa do Carmo? Padre, não insista não, padre. Então foi a Catarina da pastelaria, não? Padre, isso não faz sentido não. O padre rói as unhas desesperado e então lhe diz: És um cabeça dura, hein, José? Mas no fundo do coração eu admiro a sua reserva. Vai rezar uns 20 Pai Nosso e 10 Ave Maria. Vá com Deus, meu filho. José sai do confessionário e vai para os bancos da igreja. Seu amigo Maneco desliza para junto dele e sussurra: E então, conseguiu a lista? Consegui. Já tem o nome de 5 mulheres casadas que faz amor com todo mundo. Seu Manuel tinha um papagaio muito boca suja e não sabia mais o que fazer. Até que um dia ele resolveu levar o seu papagaio na igreja. Chegando lá, ele contou o problema do seu papagaio ao padre e o padre o colocou para rezar. Passando alguns minutos, o dono do papagaio ficou impressionado, já que o seu papagaio tinha ficado todo esse tempo sem falar um palavrão sequer. Aí o padre começou a falar e disse que não se devia falar palavrão e se alguém falasse, o teto da igreja cairia em cima de suas cabeças. Aí o papagaio falou: Caramba, se essa merda cair em cima de nós, a gente tava tudo lascado. Era uma vez um papagaio que pegava todas as galinhas do sítio. Não só a galinha, mas também as codornas e etc. O dono do papagaio era só orgulho, pois era o único papagaio que tinha desse tipo. Certo dia ele foi para a cidade e ao retornar para o sítio se deparou com um papagaio estendido no chão e disse: Meu Deus, meu papagaio morreu. Quem matou meu papagaio? Onde é que eu vou arrumar outro papagaio assim? De repente o papagaio abre um dos olhos e disse: Fica quietinho aí. Nossa, você não morreu não? Mas o que é que você tá fazendo aí caído, homem? Eu só tô aqui pra ver se eu pego uma daquelas moreninhas que estão voando lá em cima, seu besta. Um dia, um carteiro estava passando e viu um monte de placa escrito assim: Cuidado com o papagaio. Então o carteiro disse: E por que diabo eu vou ter medo de um papagaio? Quando ele entrou numa casa, ele viu um papagaio e disse: Eu não tenho medo de você não, viu? Daí o papagaio gritou: Ah, é? Pega, Rex, pega! O que nasce do cruzamento de uma girafa e um papagaio? Um alto-falante. Um homem é dono de um bar e de um papagaio. Um belo dia houve uma briga, mas o dono do bar ficou com medo do papagaio morrer e colocou ele dentro do vaso sanitário. Imediatamente sentou uma mulher e o papagaio disse: Isso foi na briga, foi, minha senhora? Tinha um papagaio que vivia falando palavrão. E sua dona, uma senhora gorda, não aguentava mais os palavrões. Deu uma dura no bichinho. Olha aqui, se você falar mais um palavrão, eu te jogo no fundo da fossa. Eles viviam em um sítio e para cagar tinha que sair de casa e dirigir-se até a fossa, que não possuía telhado. Pois bem, 37,5 segundos após a bronca, o papagaio começou a soltar os palavrões. Filho de uma mãe, corno, bicha, piranha. A dona falou com ele: O que é isso, hein? É que eu fiquei muito tempo sem falar palavrão e de repente veio tudo de uma vez só. Ah, é? Então vou levar você direto pra fossa. E jogou o nosso herói na fossa. À noite deu uma vontade de cagar na velha e ela se dirigiu até a fossa. Chegando lá, suspendeu o vestido e começou a cagar, pois ela nem usava calcinha. Em dado momento, ela olha pro céu e suspira: Ai, que céu estrelado. O papagaio lá embaixo responde: Eita, que bundão arreganhado.
menino, ao chegar em casa, encontra seu papagaio com unhas e bico pintadas e uma sandália alta. Aí o velhinho perguntou: Ué, papagaio, o que foi que deu em você, hein? E ele respondeu: Pois é, velho, cansei de dar o pé. O papagaio vivia chamando seu dono de corno. Seu dono se zangou, pôs ele dentro de uma caixa de sapatos e saiu chutando pela casa durante meia hora. Parou e pensou: Já deve ter matado esse bicho. Quando ele abriu a caixa, o papagaio gritou: Tu tava onde, hein, seu corno? Que não viu esse terremoto? Qual a diferença entre o homem e um papagaio? O papagaio você pode ensinar a falar cordialmente. Um casal tinha um papagaio que toda noite, quando a mulher passava no corredor para ir dormir, o papagaio virava para ela e dizia: Vai dar, hein, sua vaca? Ela foi no quarto e disse para o marido, que não acreditou. Então ela falou: Por que você não se veste de mulher e passa lá por perto dele? O marido põe a roupa, passou batom na boca e passou pelo corredor. O papagaio, quando vê ele, disse: Vixe, além de corno é bicha também, é? No interior do Ceará, uma freira viu um papagaio numa feira e ficou encantada com o bichinho. Ele rezava o Pai Nosso e tudo mais. E comprou na hora. Chegando em casa, instalou o papagaio perto da janela e foi-se embora. O papagaio, desocupado, ficou vendo o tempo. Quando começou a chover, passou alguém e disse: Vixe, que aguinha pai d'égua. O papagaio, muito esperto, decorou. Passou a chuva e uma mula empancou na frente da janela, se deitando no meio da rua. Desesperado, o dono disse: Meta o dedo na bunda dessa égua que ela se levanta no instante. O papagaio decorou. Depois de uma semana, a freira decidiu que queria batizar o papagaio. E tanto perturbou o padre que conseguiu a cerimônia. No instante que o padre despejou água benta sobre o papagaio, esse gritou: Vixe, que aguinha pai d'égua. Então a freira desmaiou na hora e o papagaio soltou: Meta o dedo na bunda dessa água que ela se levanta no instante. Todos os dias passava uma menina por um papagaio na rua e falava: Papagaio do rabo pelado, papagaio do rabo pelado. Certo dia, a menina passa com o namorado e fala com o papagaio muito educadamente: Ei, papagaio. E o papagaio falou: E o rabo já nasceu cabelo, foi? Um homem comprou um papagaio que falava 7 idiomas e mandou que o entregasse em casa e foi para o trabalho. Quando ele chegou em casa, começou a falar: Papagaio, papagaio, cadê você, rapaz? Em seguida, ele chegou na cozinha e perguntou para sua mulher: Mulher, cadê meu papagaio, hein? E ela respondeu: Papagaio? Eu achava que era uma galinha e botei ele no forno. Meu Deus do céu, meu papagaio, mulher, ele falava 7 idiomas. E por que foi que ele não falou nada quando eu botei ele no forno? Uma mulher tinha um papagaio muito imoral. O papagaio vivia xingando ela: Vagabunda, desgraçada, filho de uma mãe. Ela não aguentou mais e foi resolver a parada com o padre. Ela falou que o papagaio vivia xingando ela. E o padre lhe disse: Pegue esse aqui, esse é quase um religioso. Ela colocou o papagaio xingador no começo do corredor. Então, quando ela passou, o papagaio começou: Vagabunda, desgraçada, filho de uma mãe. E o outro disse: Senhor, escutai a nossa prece. A menina tanto pediu ao seu pai que no dia do seu aniversário ele lhe comprou um papagaio, mal sabendo que a sua procedência era de um famoso bordel da cidade. Depois de apagar as velinhas, todos os convidados foram ver os presentes recebidos e alguém perguntou: O que foi que você mais gostou, hein? Ai, foi o papagaio que meu pai comprou. E ele fala: Experimenta aqui, ó. Escuta, louro, o que você tá achando do pessoal aqui? O louro deu uma breve olhada e respondeu: Opa, a rapaziada eu conheço toda. Agora as quengas é tudo nova.
Um mágico trabalhava em um navio, fazendo shows para os passageiros. O público era diferente a cada semana, então o mágico sempre repetia os mesmos truques. O papagaio do capitão via os shows e começava a entender como o mágico fazia os truques. Quando ele entendia um truque, começava a gritar no meio do show: "Olha, não olhem para o mesmo chapéu! Olha, ele não está escondendo as flores debaixo da mesa! Ei, por que todas as cartas são as de espada?" O mágico ficava furioso, mas não podia fazer nada. Afinal de contas, era o papagaio do capitão. Então, um dia o navio afundou. O mágico acabou agarrado em um pedaço de madeira no meio do mar. E por capricho do destino, junto com o papagaio. Eles olharam um para a cara do outro com ódio, mas não proferiram palavra alguma. Isso continuou por vários dias. Finalmente, no quinto dia, o papagaio não se conteve e disse: "Ok, com essa eu desisto. Onde foi que você enfiou a merda do navio?" Um novo vizinho mudou-se, ao lado de uma residência onde havia um papagaio. Todas as manhãs, quando o vizinho saía para trabalhar, passava de frente ao papagaio, e esse lhe dizia: "Bom dia, filho de uma mãe!" Depois de algum tempo, o vizinho foi reclamar com o dono do papagaio, e esse lhe disse: "É que você tem que dizer bom dia ao papagaio, senão ele fica xingando." No dia seguinte, ao passar pelo papagaio, o vizinho lembrou-se e disse: Bom dia, papagaio. E o papagaio respondeu: "Aprendeu, né, filho de uma mãe?" Uma garotinha chega para o professor e pergunta: "Professor, quanto é 7 vezes 8? Você sabe a resposta. Confio em você. 49? Muito bem. Dias depois, o professor em um bar pensa: Eu não sei por quanto tempo mais eu conseguirei esconder que nunca aprendi a tabuada do 8. Por que a sala de aula parece o mar? Porque os professores navegam, os alunos boiam e as notas afundam. A professora pergunta ao aluno: Quanto que é 1 menos 1? É 1, professora. Não, menino, eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho uma manga e eu a comi. O que é que sobrou? Sobrou o caroço. Alguns professores de uma faculdade de engenharia foram convidados a entrar em um avião. Após todos se acomodarem confortavelmente, eles foram informados de que o avião havia sido construído por seus alunos. Todos eles levantaram e correram desesperadamente para fora do avião, quase em pânico. Somente um professor permaneceu sereno e sentado em seu lugar. Quando lhe perguntaram o motivo de tanta calma, ele explicou: Eu sei da capacidade dos meus alunos. Se foram eles que construíram, essa coisa não vai dar nem a partida. A menina chega para a professora e pergunta: Professora, a senhora já corrigiu as provas? Ainda não, minha filha. Eu tenho várias turmas, não tenho só vocês, não. E a professora continua a aula normalmente. Turma, vocês fizeram as tarefas de casa? Um engraçadinho se levantou e respondeu: Não, nós temos vários professores. Na aula de português, a professora pergunta aos alunos: Qual é o tempo da frase? Eu cheguei em casa molhado. Um aluno levanta a mão e responde: Tempo chuvoso, professora. 8 perguntas que mais irritam um professor. É pra copiar, professora? Preciso deixar quantas linhas, hein? Professor, isso aí vai cair na prova? A aula vai até que horas, hein? Professor, vale quantos pontos? A prova vai ser em dupla, é? Por que que o senhor nunca falta? Professor, tô com uma dúvida. Dá pro senhor repetir tudo de novo desde o começo? Depois de 40 anos como proctologista, João decidiu que já tinha dinheiro suficiente para se aposentar e assumiu seu verdadeiro amor, mecânica de automóveis. Então ele resolveu colocar em prática. Matriculou-se em uma aula de mecânica de automóveis e estudou muito. O dia do exame final veio e João se preocupou se ele seria capaz de completar o teste com a mesma proficiência que os seus colegas mais jovens. A maioria dos alunos completou o exame em 2 horas. João, por outro lado,
aprovado levou 4 horas inteiras. No dia seguinte, João ficou encantado e surpreso ao ver uma pontuação de 150% para o seu exame. E João foi falar com seu professor depois da aula. Olha, eu nunca sonhei que eu poderia ir tão bem no exame. Como é que eu ganhei uma pontuação de 150? E o professor lhe respondeu: olha, eu lhe dei 50% por desmontar perfeitamente o motor do carro e lhe dei outros 50% por remontar perfeitamente o motor. No final, eu te dei mais 150 por ter feito tudo através do cano de descarga. Na aula de anatomia, a professora explica: o animal que tem 4 pés é um quadrúpede. Em seguida, olha para os alunos e pergunta: você que tem 2 pés, como é o nome? A menina, sem pensar, responde: Ana, professora. Na aula de biologia, a professora pergunta: seres parasitas que se multiplicam por conta própria e devoram tudo que encontram pela frente. Do que eu estou falando, crianças? Um menininho lá atrás levanta a mão e responde: políticos, professora. A professora pergunta a um dos seus alunos: me diga uma palavra com a letra C. Vassoura, professora. A professora questiona: e onde é que está o C da vassoura, menino? No cabo. Na última semana de provas, um aluno pergunta: professor, o que é que vai cair na prova, hein? Ele dá uma olhadinha para trás e responde: lágrimas. No meio da rua, um ladrão anuncia o assalto. O sujeito que estava sendo assaltado de mão pro alto responde: calma, rapaz, eu sou professor. O assaltante, comovido, pede desculpa, tira um trocado do bolso e dá ao professor. A professora volta a perguntar ao aluno: se você tem 2 bolos e um menino pega um de você, quantos vão sobrar? 2 bolos, professora. Deixa eu te perguntar de novo. Você tem 2 bolos e um menino pega um de você, quantos vão sobrar? 2 bolos e um menino morto, professora. Na escola, a professora vai explicando: se eu digo que fui rica, é passado. Então, Mariazinha, se eu digo que serei diretora, é o quê? Futuro, professora. E você, menino, se eu digo que sou bonita, é o quê? É mentira. Um aluno disse para o professor de história: professor, eu sinto muito orgulho dessa aula. Por que você tá me dizendo isso, menino? É porque daqui a 10 anos eu vou olhar para esse caderno e vou falar: esse caderno tem história. A professora pergunta a um dos seus alunos: se eu tenho 2 mangas em uma mão e 2 mangas na outra, o que é que eu tenho? Tem mãos grandes, professora. A professora pergunta para o aluno: vamos ver se você consegue acertar, viu, menino? O que é que acontece se eu cortar a orelha? A senhora fica meio surda, professora. E se eu cortar a outra orelha? Aí a senhora fica cega. Cega? Por quê? Como assim? É porque não vai ter onde a senhora segurar seus óculos. Dois amigos se encontraram e um disse: rapaz, eu lembrei hoje do meu amigo professor da faculdade, o seu falecido Walter. Uma vez ele me perguntou por que eu havia escolhido o curso de TI. Eu respondi que queria ficar rico criando coisas inovadoras. Pouco tempo depois ele morreu. De quê? De doença ou acidente? Não, nenhum dos dois. Ele morreu de rir. O professor pergunta para um dos alunos: quem nasce na Bahia é? Baiano, professor. Quem nasce em Minas é? Mineiro. Quem nasce no Rio é? Peixe. No dia da entrega das notas, a professora diz para um aluno: olha aqui, viu? Você fica esperto que as suas notas estão muito baixas. E o menino, sem perder a pose, respondeu: é para combinar com seu salário, professora.
Um garoto chega atrasado na escola. Quando ele entra na sala de aula, a professora diz: "De novo atrasado, menino?" Ué, professora, não é a senhora que diz que nunca é tarde pra aprender? Na aula de química, o professor pergunta: O que é que acontece com o ferro se ele for deixado à chuva e ao sol? "Ele enferruja, professor." E com o ouro? "Ah, o ouro ele some bem rapidinho." O professor de matemática levanta uma folha de papel em uma das mãos e pergunta ao aluno: Se eu dividir essa folha em 4 pedaços, com o que eu fico? 4 quartos, professor. E se eu dividir em 1000 pedaços? Papel picado, professor. Depois de mais de 5 anos longe e sem dar notícias, a filha aparece em casa. O pai logo exige uma explicação. "Ai, pai, é que eu virei prostituta e não tive coragem de contar." O pai fica descontrolado. Isso é uma vagabunda. Você é a vergonha da família. Nunca mais volta aqui em casa, viu? "Desculpa, pai, eu imaginava isso. Porém, eu só quero deixar essa escritura de um apartamento no Morumbi para a mamãe, uma poupança de 500 mil para o meu irmão e para você esse Rolex e uma BMW 0 que está estacionada ali na rua." Você disse que era o que mesmo, minha filha? "Prostituta, pai." Ah, que susto, minha filha. Eu entendi professora substituta. Dê aqui um abraço em seu pai, minha filha. A mocinha foi à missa usando uma minúscula mini saia e sem calcinha. Sentou-se na primeira fila. O padre celebrou toda a missa vendo aquela jovem. Ao final da celebração, ele chamou ela em particular e disse: "Minha filha, como é que você faz uma coisa dessas? Aqui é casa de oração e respeito. Como é que você vem pra cá usando uma mini saia tão curta e ainda sem calcinha?" A mocinha então respondeu: "Sabe, padre, eu queria muito vir assistir a missa e como eu sou tão pobre, eu não tenho dinheiro para comprar uma calcinha. Então eu vim assim mesmo." O padre pegou a carteira, tirou uma nota de R$100, deu pra moça e disse: "Tome aqui, compre umas calcinhas pra você." Chegando em casa, a moça contou para sua mãe o que tinha acontecido e que o padre havia lhe dado R$100. A mãe então resolveu fazer a mesma coisa, para ver se ganhava dinheiro também. Na semana seguinte, lá foi ela, usando mini saia e sem calcinha, pra missa do mesmo padre e sentando-se na primeira fila. Ao terminar a celebração, o padre chamou ela em particular e a repreendeu: "Minha senhora, como é que você faz uma coisa dessas? Aqui é uma casa de respeito e de oração. Como é que você vem pra cá usando uma mini saia tão curta e ainda sem calcinha?" Então ela respondeu: "Sabe, padre, eu queria muito vir assistir a missa. E como eu sou muito pobre, eu não tenho dinheiro pra comprar calcinha. Então eu vim assim mesmo." O padre pegou a carteira e tirou uma nota de R$2 e deu pra senhora. Então ela lhe perguntou: "Por que você só me deu R$2, padre?" "Tome aqui, minha filha, compre um aparelho de barbear que a senhora está precisando." Sintomas de pobreza. Se você já fez alguma dessas coisas, com certeza você é pobre. Tomar cerveja em copo de requeijão, lamber a tampa metálica do iogurte, colocar maiô ou biquíni e tomar sol na laje, correr atrás do guarda-sol na praia gritando: "Pega, pega!" Entrar de loja em loja perguntando os preços ao vendedor e dizendo: "Tô só dando uma olhadinha." Aproveitar garrafas PET de refrigerante para colocar água na geladeira, secar o tênis atrás da geladeira, receber visita e mostrar a casa toda, comprar carro novo e não tirar os plásticos só pra dizer que é novo, amarrar um cachorro com fio de luz, correr a casa inteira com um chinelo atrás de uma barata, usar pregador de roupa pra fechar saco de biscoito, de arroz, de açúcar e tudo que tiver pela metade, copiar modelo em vitrine e depois fazer em casa, guardar sobra de sabonete pra depois fazer uma bola só, enfeitar a estante da sala com lembrancinhas de casamento, tirar cera do ouvido com tampa de caneta ou chave de carro, subir na laje pra mexer na antena e ficar gritando lá de cima:
Melhorou? Guardar a cueca furada para passar cera no carro. Ir ao restaurante e antes de pedir a comida, perguntar se aceita ticket de alimentação. Guardar moeda de 1 centavo para atrair outras moedas. Lustrar sapato com escova de dente. E levar sopa na garrafa térmica. A esposa diz para o marido: se eu soubesse que você era tão pobre, eu nem teria me casado com você. E o marido responde: mas não foi falta de aviso, não. Eu sempre te disse, você é tudo que eu tenho. 10 vantagens de ser pobre. Primeira, é simples. Você não perde o seu precioso tempo com grandes sonhos e se contenta com o sonho da padaria no almoço. Ou um sonho de valsa no jantar. Segundo, é valorizado. Em um mundo de mulheres tão interesseiras e oportunistas, só as sinceras e as verdadeiras vão dar bola pra você. O problema é aguentar ficar sozinho. Terceira, é saudável. Você tem uma vida de atleta, correndo pra alcançar o ônibus, malhando pra conseguir um lugar pra sentar e se alongando pra passar por debaixo da catraca. Quarta, é anti-estressante. Nenhum vendedor te liga pra empurrar alguma bugiganga, porque além da sua conta estar negativada, você nem telefone tem. Quinta, é aliviante. Com a sua fama de pé rapado, nenhum amigo te pede dinheiro emprestado. E dependendo do seu grau de pobreza, eles nem serão mais seus amigos. Sexta, é emocionante. Você nunca sabe se o dinheiro vai chegar até o final do mês. E assim tem uma rotina muito menos previsível. Sétima, é invejável. Enquanto seus vizinhos viajam, pegam trânsito no feriado e sofrem com praias lotadas, você descansa na comodidade do seu barraco. Oitava, é o útil. Você tem de trabalhar os domingos para fazer hora extra e assim não precisa assistir aqueles programas que são campeões de audiência de encheção de saco. Nona, é seguro. Você não precisa levar a carteira para todos os lugares que for, pois ela está sempre vazia. Assim os trombadinhas vão passar longe de você. Décima, é gratificante. Sem dinheiro para botar crédito no celular e acessar a internet, você nunca vai ouvir umas piadas cretinas que nem essa. Qual a diferença entre a comida do rico e a comida do pobre? O rico come caviar e o pobre come o que vier. A mãe, que não havia encontrado os 10 reais que tinha deixado embaixo da mesinha, diz ao filho: meu filho, só eu e você estivemos aqui e o meu dinheiro sumiu. E a mãe começou a bater o pé. E daí, mamãe? Você pegou, devolva. Não dá não, mãe. Eu peguei e dei pra um menino muito pobre que tava com muita fome e queria ir na padaria comprar um bolo. E quem é esse menino? Sou eu. Manias de pobre: pôr água no envelope do suco, pôr água no resto do molho de tomate que fica na lata, levar pra casa o resto do refrigerante que sobrou na pizzaria, entrar na farmácia só pra se pesar e levar um pratinho de bolo pra casa depois do aniversário. Um homem estava passando por muita necessidade, estava desempregado já havia uns 6 meses e conseguiu um trabalho como coveiro. No cemitério ele começou a cavar uma nova cova, mas ele estava tão distraído e inexperiente que não percebeu que cavou demais. Após algum tempo ele olhou para cima e percebeu que não conseguiria sair dali sozinho. Ele gritou para pedir ajuda, mas ninguém apareceu. Passaram-se várias horas e ele já estava desesperado e com muito frio. Ele então escuta o som de passos e grita mais uma vez por ajuda. Até que um bêbado se aproxima do buraco. O que foi que aconteceu aí, homem? Homem, você tem que me ajudar. Eu tô preso aqui nesse buraco morrendo de frio. E o bêbado respondeu: é claro que você tá com frio, né? Tiraram toda a terra de cima de você. Mas não se preocupe não, viu, pobre mortinho, que eu vou te ajudar. E começou a jogar terra dentro do buraco. O rico namorando. Oi, meu amor. Oi, vida. Vamos sair pra jantar? Claro, amor. Você vem me buscar de quê? É de Land Rover. É claro, meu amor. Eu te amo, viu? O pobre namorando. E aí, safada? Fala, miséria. Onde é que tu tá, hein, cabrita? Tô tomando sol na laje, né, meu amor? Bora dar um enrolê na quebrada hoje? Depende. Você vai vir me buscar de quê? Eu vou a pé, né? Que eu não aprendi a voar ainda.
Um pai de família passando por sérias dificuldades, que morava numa casinha muito pequena e com muitos filhos, foi pedir ajuda ao paróquio da cidade. Após escutar seu drama, o padre lhe deu um bode, com a recomendação de que durante uma semana o homem mantivesse o mesmo na sua sala. Após esse prazo, o pobre coitado deveria retornar à igreja. Passada uma semana, o cidadão retornou e o padre perguntou: "E então, meu filho, as coisas melhoraram?" Não, seu padre, não melhorou nada não. O bode tá atrapalhando bastante. "Então devolva o bode e volte daqui a uma semana." O sujeito devolveu o bode e uma semana depois retornou. Novamente o padre perguntou: "E então, as coisas melhoraram?" Ah, agora sim, seu padre. A minha vida nunca foi tão maravilhosa. Sem o bode a gente tem espaço na sala e não tem mais aquele mau cheiro. E lá foi o homem feliz, de volta para sua casa, agradecendo a Deus pela vida que levava. Qual é o cúmulo da pobreza? É vender a camisa pra comprar sabão pra lavar aquela mesma camisa. Um casal muito pobre estava na rua esperando o ônibus, quando um gambá passa vagarosamente ao lado do homem. E ele teve uma brilhante ideia. Vamos levar esse gambá pra casa e vamos jantar. Então a sua mulher disse: "Jamais vamos levar isso no ônibus. Onde é que nós vamos colocar esse bicho?" É só colocar embaixo da sua saia. "E a caatinga, meu amor?" Ah, o gambá que se vire. Rico versus pobre, portando uma arma. O rico é praticante de tiro ao alvo. O pobre é assaltante. De unhas pintadas. O rico é playboy. O pobre é boiola. Com maleta. O rico é um executivo. O pobre é um office boy. Vestindo sandálias. O rico é turista. O pobre é mendigo. Trajando branco. O rico com certeza é médico. O pobre ou é açougueiro ou é pai de santo. Um bêbado entra num velório, olha para um caixão que estava coberto com um pano desenhado um coração e pergunta a uma senhora: "Por que tá desenhado um coração aí nesse pano?" E a senhora responde: "É porque ele era um cardiologista." Então o bêbado fala: "Imagine se ele fosse um ginecologista, hein?" O chefe da repartição estava muito cabreiro com um dos seus funcionários. Sempre na quinta-feira o sujeito faltava ao trabalho e no dia seguinte não dava nenhuma satisfação. Até que numa semana ele pediu a um dos office boys que na quinta-feira, bem cedinho, fosse até a casa do funcionário e ficasse de butuca, pra ver o que era que ele fazia o dia inteiro. No final do dia o rapaz volta e relata para o chefe: "Bem, seu Galhardo, ele saiu de casa pelas 9, pegou o seu carro e levou a sua mulher para passar um dia no motel." "Ué, mas que estranho. E precisa faltar o trabalho para levar a própria mulher no motel?" "Seu Galhardo, eu posso lhe tratar por tu?" "Pode sim, mas por quê?" "É porque vai ficar mais fácil de explicar. O cara saiu às 9 horas de casa, pegou o teu carro, levou a tua mulher para um motel, entendeu?" Dono de um açougue, o Portuga recebe um telefonema desesperado no meio da noite: Seu Joaquim, seu açougue tá pegando fogo." "Ora, pois não tem problema." "Como assim não tem problema, homem?" "As carnes estão todas no congelador." Uma aeromoça loira chegou para um passageiro e perguntou: "O senhor quer jantar?" E o passageiro disse: "Quais são as opções?" Ao que a aeromoça loira respondeu: "Bom, as opções são sim e não." Dois amigos se encontraram e um foi logo se lamentando sobre seu casamento: "Pô, Antônio, eu acho que eu vou me separar, viu?" "O que é isso, meu amigão? Separar por quê, homem?" "Eu não aguento mais a minha mulher, não." "Não aguenta como? Ela tá muito gorda e você não consegue carregar ela? Então não carregue, homem." "Não, Antônio, não é nada disso não, homem." "Já sei, tu andas a falhar. Homem, tome Viagra, mas não deixe isso desanimar, não." "Não, Antônio, tu não tá entendendo nada, não. Eu não aguento mais essa rotina do casamento. Casamento é um saco." "Homem, não é bem assim, não. Casamento é um porto onde dois navios se encontram e seguem navegando juntinhos. Não é lindo?" "Ah, agora eu entendi, foi tudo." "Entendesse tudo? Como assim?" "Olha só o azar que eu tive. Encontrei logo um navio de guerra."
garotinho pergunta para sua namoradinha: Você quer casar comigo? E ela responde: Não posso, na minha família a gente só casa entre nós mesmos. Meu avô se casou com a minha avó, meu tio se casou com a minha tia e meu pai se casou com a minha mãe. Descontente com o desempenho do marido, aquela morena de parar o trânsito procura a ajuda de um médico. Ai, doutor, eu gostaria de algum tratamento para que meu marido se sentisse como um touro, doutor. Ao ouvir isso, o médico levanta-se imediatamente e começa a tirar sua roupa. O que é isso, doutor? Pergunta ela indignada. A senhora não quer que seu marido se sinta como um touro? Pois bem, vamos começar pelo chifre. Final do expediente, o cara tarefado recebe um telefonema de uma funerária. Doutor Marcos, boa tarde. Olha, nós estamos aqui com o corpo da sua sogra, que acabou de falecer. Eu estou lhe telefonando para lhe passar os nossos planos. Plano 1, enterro, R$800. Plano 2, embalsamento, R$2.000. E por último, nós temos o plano 3, cremação, R$15.000. O senhor quer que ela seja enterrada, embalsamada ou cremada? O doutor Marcos, super alegre com a notícia, responde: Pode fazer as 3 coisas, viu? Porque com essa velha a gente não pode vacilar, não. A professora tenta ensinar matemática para o Joãozinho. Se eu te der 4 chocolates hoje e mais 3 amanhã, você vai ficar com... E o garoto responde: Contente, professora. Joaquim vai ao médico, que lhe receita 3 remédios. Uma semana depois, o português volta bem pior do que antes. O senhor não comprou os remédios que eu prescrevi, não? Mas é claro que comprei, doutor. E tomou corretamente? Tomei ele como? Pois todos os frascos estavam escrito: mantenha sempre fechado. O filho grita pro pai: Ô pai, ei! Interrompendo a sagrada leitura do jornal. O que foi, meu filho? É verdade que as mulheres são o sexo oposto? São sim, meu filho. Por quê? Eu aqui pergunto, pai, por que elas são o sexo oposto? É porque sempre que nós queremos uma coisa, elas querem exatamente o contrário. O rapaz conhece a garota num barzinho e depois de meia hora de bate-papo, ele arrasta ela para um canto escuro e após o primeiro beijo declara: a sua boca foi feita para mim. E ela diz: Poxa, você é tão romântico. Não, na verdade eu sou dentista. Um explorador americano estava em uma floresta africana e foi preso por uma tribo de canibais. Depois de ficar algumas horas presas numa cabana, ele vê um homem com um chapéu branco entrar e perguntar: Qual ser o nome de homem branco? O meu nome é Joy Ferry, mas por que vocês querem saber? Não ser nada importante, é só para escrever no menu. O sujeito acaba de ser operado. Ao acordar da anestesia, o cirurgião, meio sem jeito, diz a ele que tem 2 notícias para lhe dar: uma ruim e uma boa. Ai, me conta a ruim primeiro, doutor. Pede o paciente bastante preocupado. Bom, é que nós amputamos a perna errada. Ai, minha Nossa Senhora, e qual é a notícia boa, doutor? Bem, a notícia boa é que a outra perna já tá sarando, ó. Em uma prova oral do curso de medicina, o professor pergunta: Quantos rins nós temos? 4. Respondeu o aluno. 4? Traga um feixe de capim, pois temos um asno aqui nessa sala. Ordena o professor ao seu auxiliar. E um cafezinho pra mim, replicou o aluno ao auxiliar do mestre. Nesse momento, o professor decide expulsar ele de sala. Ao sair da sala, ele teve a suprema audácia de corrigir o furioso mestre. O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos 4, 2 meu e 2 seu. Tenha um bom apetite e delicie-se com seu capim. Adolfo era o marido de Claudinha, uma loira de olhos verdes, deliciosa, garota de academia. Certo dia, ele se confidenciou para o seu amigo Clebertônio. Cara, eu e a minha mulher não nos damos muito bem na cama. Poxa, cara, você e a Claudinha? Rapaz, eu não sei mais o que é que fazer para deixar ela feliz. Olha, é muito simples, rapaz. Faz assim, ó.
põe um CD de música romântica pra tocar, deixa o quarto meia luz, acenda um incenso, pede pra ela colocar uma camisola transparente. Aí não se esqueça de abrir a janela, tá? Tá, mas e aí? Aí você vai até a janela e assobia. Assobiar? Isso mesmo, eu vou estar esperando do lado de fora. Assim que você assobiar, eu pulo a janela e cuido do resto. O bebê acaba de nascer em um hospital e para confirmar se o garoto está vivo, o doutor, ainda sem nenhuma experiência em partos, dá uma palmada na sua bunda. Mas ele não chora. Dá a segunda e nada. Dá a terceira e nada. O recém-nascido já estava ficando roxo e o doutor, sem saber o que fazer, se dirige a uma enfermeira que se aproxima e ele pergunta: o que é que eu faço para esse bebê chorar? E a enfermeira lhe responde: bem, primeiramente você deveria parar de segurá-lo pelo pescoço. Num chiquérrimo restaurante francês, o garçom fala para o gerente: chefe, corra aqui! O português está se engasgando com espinha de peixe. O senhor não vai fazer nada, não? O chefe, com toda a sabedoria, responde: é claro que eu vou. Vá lá e peça a conta bem rapidinho antes que ele morra. Uma mulher de meia idade se levanta no meio do voo e grita: por favor, tem algum médico aqui? Um cara sério se aproxima dela rapidamente e diz: eu sou, qual o problema? Ela logo responde: você quer namorar com a minha filha? O sujeito estava tranquilo na barraca da feira, vendendo melancias e gritando: olha a melancia, boa e barata, apenas R$20 cada. Nisso encosta um homem enorme, de quase 2 metros de altura, tipo um 4x4, e disse logo pra ele: olha, meu amigo, é o seguinte, R$20 tá muito caro, viu? Eu não quero nem saber, eu só vou levar metade da melancia, pode ir cortando aí. O coitado apavorado diz ao homem: olha, senhor, é porque eu não sou o dono da barraca não, sabe? Aí eu não posso cortar, mas o senhor aguarde um instante que meu patrão tá ali na outra barraca, ali na frente. Aí eu vou lá perguntar pra ele. Se ele autorizar, eu corto a melancia pro senhor, tá bom? Disse isso e foi falar com o patrão. Só que ele não notou que o homem foi atrás dele. Chegando lá, ele falou pro patrão: ô patrão, tem um filho de uma mãe ali, um desgraçado, querendo comprar só metade de uma melancia. Quando ele olhou pra trás, ele viu o homem e completou: e esse cavalheiro aqui tá querendo levar outra metade. Eu vendo ou não vendo? Aquele septuagenário estava vestindo casaco quando a sua esposa pergunta: pra onde é que você vai? Eu vou ao médico. Por que? Você está doente? Não, vou ver se ele me receita esse tal do Viagra. A esposa levantou-se da cadeira de balanço, tratou de vestir um casaco e ele perguntou: e você, pra onde é que vai? Eu vou ver o médico também. Por quê? Porque se você vai voltar a usar essa coisa velha e enferrujada, eu acho melhor tomar uma injeção antitetânica. Duas velhinhas, bem velhinhas, estão jogando sua canastra semanal. Uma delas olha pra outra e diz: por favor, não me leve a mal. Nós somos amigas há tanto tempo e agora eu não consigo me lembrar seu nome. Veja só a minha cabeça, olha, mulher. Qual é o seu nome, querida? A outra olha fixamente para a amiga por uns 2 minutos, coça a testa e diz: mulher, tu precisa dessa informação pra quando? A vovó está morrendo e manda chamar o neto. Meu querido, eu vou morrer em breve, mas eu quero que você saiba que eu vou deixar a minha fazenda, os tratores, debulhadoras, os cavalos, vacas, cabras e muitos outros animais, o estábulo e todas as plantações, além de 2.450.000. Cuide de tudo com muito carinho, viu? Vó, eu nem sabia que a senhora tinha fazenda. Onde é que fica? A avó dá o último suspiro antes de morrer e responde: no Facebook, meu filho. A velhinha chega na pracinha e, ao ver o seu banco preferido ocupado por um homem, vira-se para ele e diz: você está sentado no meu lugar. Sabe que eu sento aí todo fim de tarde? O homem responde com toda educação: sim, mas isso foi antes das novas regras gramaticais. A senhora não leu o jornal, não? Esse ano Mocreia perdeu assento. Uma velhinha de 82 anos, em uma consulta médica de retorno, ouve seu médico: a senhora precisa de mais atividade cardiovascular.
mais atividades físicas, então eu recomendo que a senhora faça sexo pelo menos 3 vezes por semana. Doutor, o senhor poderia fazer um favor pra mim de dizer isso ao meu marido? Ele está aqui na sala ao lado de espera. Claro que sim, manda ele entrar. O velhinho de 85 anos foi chamado. Ao entrar no consultório, ele ouve a explicação do médico. A sua senhora precisa de mais atividade cardiovascular e eu recomendo que ela faça sexo pelo menos 3 vezes por semana. Então o velhinho pergunta: e quais seriam esses dias? Olha, eu acho que segunda, quarta e sexta seria o ideal. O velhinho para, pensa um pouco e conclui: olha, doutor, na segunda e na quarta eu até posso trazer ela. Agora na sexta-feira ela vai ter que vir sozinha de ônibus, viu? O avô observa o neto brincando no quintal e vai perguntar o que era que ele estava fazendo. E o netinho diz: eu estou enfiando as minhocas de volta na toca delas. Mas como é que você consegue, meu neto? O bicho não é todo molengo? Aí é segredo, né, vovô? Ah, pois eu lhe dou 10 reais pra você se você me ensinar a fazer isso. Tá bom, olha, eu passo cola de madeira, estico a minhoca e espero secar até ficar dura. Aí é só colocar no buraco. Ah, pois toma aqui os 10 reais. No dia seguinte, o avô chega para o neto, tira 100 reais do bolso e dá pro neto. Tá ficando esquecido, vovô? O senhor já me deu os 10 reais. Eu sei, esse 100 aí foi a sua avó que mandou lhe dar. No quarto dia de lua de mel, a noiva de 21 anos já não aguentava mais a extraordinária performance do seu marido, de 75 anos. Para dar um tempo, aproveita que ele vai ao banheiro e desce para o bar do hotel. A garçonete que atendeu o casal desde que eles haviam se hospedado fica assustada com a aparência da moça. Minha filha, pelo amor de Deus, que aspecto horrível, meu bem. Bem diferente daquilo quando você chegou. Afinal, está acontecendo alguma coisa? Não, não é nada não, meu amor. É apenas um mal entendido. Suspira a recém-casada. Quando ele me disse que há 50 anos que ele vinha economizando, eu pensei que ele estava falando de dinheiro. A velha chama os filhos para reclamar do comportamento anormal do marido. E a coitada desabafa: olha, ultimamente ele vem me procurando de manhã, de tarde e de noite. Eu já não aguento mais e queria que vocês tomassem uma providência urgentemente. Prontamente os filhos foram conversar com o pai e ouviram dele a seguinte justificativa: olha, o meu procedimento mudou conforme a orientação médica. E mostrou uma receita do médico. Os filhos leram a receita e disseram: pai, o senhor está interpretando mal. O doutor recomendou que o senhor comesse aveia de manhã, de tarde e de noite. Um homem levou seu pai velhinho para um asilo de idosos. Lá chegando, sentou o velhinho no sofá na sala de espera e foi à recepção falar com os atendentes. O velhinho começou a pender vagarosamente para a esquerda. Um médico passou por perto e disse: deixe-me ajudá-lo. E empilhou vários travesseiros do lado esquerdo do velhinho para ajudá-lo a manter-se ereto. O velhinho então começou a pender vagarosamente para a direita. Um funcionário percebeu e empilhou mais diversos travesseiros do lado direito dele. O velhinho daí começou a pender para frente. Então passou a enfermeira e empilhou vários travesseiros na frente dele. A essa altura o filho retorna: e então, pai, esse lugar parece ser bem agradável, né não? E o velhinho respondeu: parece que sim, todos são muito atenciosos, só que eles não deixam nem a pessoa peidar. Dois velhos, os dois já bem surdos, vão a um médico, pois um deles não estava bem. E o médico constata: olha, o problema do senhor é sífilis e deve tomar Elixir 914. O velho doente, após sair do consultório, pergunta para o seu amigo: o que foi que ele disse mesmo, hein? E o amigo responde: ele disse que a sua doença é chifre e é desde 1914. Uma mulher do alto dos seus bem conservados 50 anos foi a um ginecologista com uma reclamação muito comum entre as mulheres dessa idade. Olha, doutor, meu marido, depois de quase 20 anos de casamento, perdeu o interesse por mim e não me procura mais. O que é que eu faço? Você tá vendo aqui esse frasco? É um remédio experimental, muito mais concentrado do que o Viagra, que por vir na sua forma líquida, é bem mais prático de ser administrado sem o conhecimento da pessoa. Agora faça o seguinte: pingue apenas uma gota
gota no jantar do seu marido e você verá resultados em breve. Mas é importante apenas uma gota. Volte daqui a 2 semanas para me informar os resultados. A mulher foi para casa toda esperançosa e naquela mesma noite colocou uma gotinha no prato do seu marido. Milagre! Aquela noite ele procurou ela e fizeram amor como coelhos. Na segunda noite, excitada demais para se conter, ela resolveu experimentar e colocar 2 gotinhas e foi recompensada com a melhor noite de toda a sua vida. Na terceira noite, ela virou todo o conteúdo do frasco na comida. 15 dias depois, como não tinha notícias da sua paciente, o médico resolveu ligar para a sua casa e quem atendeu foi o filhinho. Bom dia, garoto. Eu sou o médico da sua mamãe. Eu estou ligando para saber como é que está aí a sua casa. Tá tudo bem? E o menino respondeu: Bem, não está nada não. A mamãe morreu com um sorriso estranho na cara, minha irmã fugiu, a empregada está grávida e o papai tá ali no quintal há mais de 2 horas falando assim, ó: Vem, Totó, vem, Totó. Chegou um cara no bar e gritou: Aí, me dá uma pinga aí. O balconista encheu o copo e advertiu: Olha, agora que todo mundo que toma uma pinga joga um pouco no chão e oferece pro santo. O freguês deu uma banana com o braço. Aqui, ó, pro santo, eu dou uma banana. No mesmo instante, o braço do cara endureceu de tal forma que não se mexia. O que foi que aconteceu? Gritou o homem desesperado. O senhor ofendeu o santo e ele te castigou. Mas como é a primeira vez que o senhor vem ao bar, eu vou resolver isso. O balconista chamou todos os fregueses e pediu para que eles rezassem. O braço do sujeito foi voltando ao normal. Um velhinho viu tudo e ficou impressionado. Foi ao balconista pedir uma pinga e tomou de uma vez. E o balconista perguntou: E pro santo? O velhinho baixou as calças, botou o negócio pra fora e disse: Aqui pro santo, olha. O danado endureceu na hora. O velhinho sacou uma arma e gritou: Eu quero ver alguém rezar aqui. Se alguém aqui rezar, morre. Um casal de 80 anos que está começando a ter problemas de memórias. Eles vão ao médico para ser examinados. O médico faz um check-up e diz que os velhinhos não tem nada de errado com eles, mas que seria bom ter um caderninho para anotar as coisas. À noite, quando os dois estão assistindo TV, o velhinho se levanta e a mulher pergunta: Pra onde é que você vai? Eu vou pra cozinha. Você não quer trazer uma bola de sorvete, não? É lógico, meu amor. Você não acha que seria melhor escrever isso no caderno, não? Ora, vamos lá. Eu vou lembrar disso, mulher. Então ela acrescenta: Pois então bote uma calda de morango por cima, mas escreva para não ter perigo de esquecer. Eu lembro disso. Você quer uma bola de sorvete e uma calda de morango. Aproveita e coloca um pouco de chantilly em cima. Mas lembre-se que o médico disse: escreva isso no caderno. Irritado, o velhinho exclama: Eu já disse que eu vou me lembrar. Em seguida vai pra cozinha. Depois de uns 20 minutos ele volta com um prato com um omelete. A mulher olha pro prato e diz: Eu não disse que você ia esquecer? Cadê a minha torrada?